agora há pouco, né, a gente estava aqui trazendo aqui a visão do presidente Lula, agora há pouco nesta live semanal, que é a segunda, na verdade, né? Ele que começou a fazer agora uma live para as redes sociais, tentando se aproximar mais do público, né, através das redes sociais, apesar de ter tido ainda uma baixa adesão no número de visualizações, o Lula tem tentado fazer esse movimento e ele voltou nesta live, então agora, num estilo mais ali de conversa, sendo conduzida pelo jornalista Marcos Uchoa. Ele tentou, ele falou mais uma vez, fez críticas ali ao Banco Central, fez críticas fazendo esta pressão numa semana importante, né? Semana que amanhã começa, então, essa reunião da política monetária do Copom, desta reunião deste mês de junho, amanhã e quarta-feira. Na quarta a gente tem a decisão dada aí praticamente como certa ainda na manutenção, porém, Lula mais uma vez, né, fazendo ali as críticas que ele tem feito muito, né, em relação à taxa de juros, ao Copom ali, pressionando, falando que Campos Neto vai ter que explicar justamente ao Senado se realmente não baixar os juros. Lembrando, né, que o mercado mais aguarda agora é o comunicado, né, o que vem ali de sinalização do Banco Central para as próximas reuniões. Ainda o mercado já tem praticamente precificado aqui, dado como certo, que há uma manutenção nesta reunião desta semana, mas querendo entender ali o processo, né, os próximos passos do Banco Central em relação aos dados inflacionários que trariam ali já uma perspectiva de um comunicado mais dovish para as próximas reuniões do Banco Central. Mas Lula aqui mais uma vez dando o recado. Ele que viaja hoje, né, Felipe? Antes de viajar, ainda tem uma longa agenda pelo dia, fez esta reunião lá no Alvorada, agora há pouco, trazendo aqui alguns pontos e também, mais uma vez, fazendo críticas em relação aos juros. Pois é, Paula, acaba sendo uma praxe do presidente Lula e, claro, também de muitas pessoas ligadas ao presidente e alguns atores da sociedade também, essa pressão a Roberto Campos Neto para a queda de juros. Claro que o presidente do Banco Central sempre tem dito que ele é apenas um voto no colegiado, que são vários votos, são vários diretores, e justamente nesse contexto de várias pessoas votando a respeito da política monetária é que também o mercado aguarda o posicionamento do comunicado na quarta-feira. Também para saber se vai haver unanimidade na manutenção da taxa de juros, se vai haver divergência, se vai haver divergência também sobre o que eles consideram ideal, um juro neutro ou um juro um pouco mais alto, qual que vai ser a escala utilizada por eles, que isso também acaba sendo bastante importante. O que a gente percebe, Paulo, é que a gente está vivendo um ambiente de inflação mais para baixo, um ambiente deflacionário, onde, claro, puxado por questão de commodity, puxado por questões preços de combustíveis, puxado por uma série de fatores que tem proporcionado um ambiente inflacionário mais para baixo. E claro que acaba colocando pressão sobre o Banco Central para a tomada de decisão. Mas ainda existem algumas questões, ainda existem algumas dúvidas em relação ao núcleo da inflação, que isso é muito batido, essa tecla é muito batida pelo presidente do Banco Central nas últimas falas dele, além da inflação de serviços, que precisam de mais sinais, os diretores precisam de mais sinais para poder sinalizar uma queda um pouco mais enfática dos juros. Agora, Paula, além de toda essa situação, né, desse ambiente deflacionário e essa sugestão de um comunicado um pouco mais leve por parte do Banco Central, o que o mercado também acaba ficando de olho não é nem no corte de juros a partir de agosto, que praticamente é consenso no mercado financeiro que o Banco Central vai reduzir em agosto. Agora, o que o mercado quer saber é qual a velocidade desses cortes. Se vai começar em 0,25 ou se já vai dar um corte de 0,5 ponto percentual em agosto e como que o Banco Central vai gerenciar as expectativas para chegar nesses 12,25% no final do ano. Quais vão ser os cortes? Vai ser 0,5, mais 0,25, já vai ser 0,25, depois 0,5, enfim. Essa velocidade do afrouxamento monetário acaba também mexendo com as expectativas do mercado, que começa a se movimentar em relação a seus investimentos, em relação às suas tomadas de decisão, justamente para pegar esse movimento. Claro que a gente já viu que os juros futuros já estão, né, sinalizando grandes cortes, já estão sinalizando taxa de juros mais baixa, que muitos setores
da Bolsa de Valores, inclusive, como construção, como educação, como varejo, já pegaram um movimento de queda de juros, sinalizado ali pelos juros futuros, também pelos leilões do Tesouro Nacional que acontecem todas as terças e quintas-feiras. Então esse fechamento da curva acabou beneficiando vários setores, mas, é claro, concretizando, né, a queda de juros por meio da Selic, isso acaba melhorando também o ambiente. Mas, como você muito bem disse, Paula, a gente vai ver ainda o governo e o presidente Lula fazendo críticas ao Banco Central, porque nessa reunião está muito difícil a probabilidade de já haver corte. Então, possivelmente, veremos agora de junho até o começo de agosto, dia 1º e dia 2 de agosto, na próxima reunião, o governo criticando essa ação do Banco Central de manutenção de taxa de juros. Mesmo que venha um comunicado mais leve, mesmo que não haja consenso entre os diretores pela manutenção de juros, a gente ainda deve ver muitas críticas à atuação do Banco Central. Com certeza, e já começou, né? Nesta live de hoje, justamente ele fala isso. O presidente fala o seguinte: Campos Neto vai ter que dar uma resposta à população, né? Vai ter que falar aí justamente com a população, ir até o Senado dar explicações do porquê. A taxa de juros está em 13,75% atualmente e a inflação menor do que 5%. Está aqui já começando, né? Aumentando ali o tom em relação às críticas novamente ao Banco Central, até porque nesta semana, a semana de decisão, já tem, né, como a gente acabou de falar, essa expectativa pela manutenção. Lula aí aproveitando mais uma vez para, né, fazer essa pressão em relação a Roberto Campos Neto, na figura aí do presidente do Banco Central.